Mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E eu recebi uma pergunta lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, que eu acredito que pegue muitos de vocês. Que é assim, o que eu faço quando eu sou deixado no vácuo, né? E essa pessoa relata que isso acontece frequentemente. Hoje até talvez seja um dos maiores dilemas, não é? Nessa era virtual de relacionamentos, onde a gente muitas vezes não sabe se a gente está sendo interessante, se a gente não está sendo interessante, o que está acontecendo. E aí acaba que a gente não sabe muitas vezes como agir e pode até acabar perdendo chances boas de relações, não é? Então, se você quer saber o que fazer, certo? Quais cuidados tomar e, muito importante, até quem sabe, resgatar uma relação que caiu nesse limbo, não é? E pode ser que você consiga resgatar sim, fazendo o que eu vou falar aqui pra você, não é? Se você quer saber tudo isso, fica aí. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu like pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, porque, por exemplo, muito do que eu vou falar até hoje vai se conectar com o que eu falei em vídeos anteriores aqui no canal. E pode ser que você chegou agora, ou pode ser que você já assistiu, mas não se inscreveu ou não deu like, e o YouTube não te avisou mais, e aí você acabou perdendo uma série de conteúdos gratuitos e até oportunidades, como, por exemplo, a Semana Arte da Sedução. Então fique esperto aí, certo? Bom, vamos lá então, né? Primeiro ponto, que assim, é impossível eu não falar disso, não é? Não começar falando disso, que é o seguinte, cuidado com algo assim, muito antissedutor, que é o quê? A carência, não é? Tanto até que eu exploro com profundidade isso em uma aula longa, né? De mais de uma hora, chamada o antissedutor. Ou seja, várias estratégias, vários, na verdade, comportamentos que você deve evitar para que isso não aconteça com você. Então, por exemplo, você acabou de conhecer a pessoa. Poxa, você ainda não sabe a rotina dela, você não sabe se ela trabalha ou não, talvez. Você não sabe se no trabalho ela pode, não é, continuar mexendo no WhatsApp, tá? Ou seja, você não conhece a rotina dela e já querendo ou não exige que ela tenha o mesmo tempo de resposta que o seu, não é? Ou pior ainda, cara, assim, isso é catastrófico. Sério, não façam isso. Tá? Que é o quê? Você responder a pessoa enquanto ela responde. Então vamos lá. Primeiro, a pessoa responde e você responde imediatamente. Cuidado, pô, calma, né? Calma, espera uns 5 minutos ali, estratégico que seja mesmo, né? Pra não mostrar que você é uma pessoa desocupada, que tá o tempo inteiro no celular, ou tá, né, tá esperando, só esperando a pessoa, ou só tá conversando com ela. Querendo ou não, isso conta na sedução. Não tem jeito, isso conta, beleza? E aí pode ser que a pessoa já comece a sentir um desgaste ali. Estranho, nada a ver, talvez, até inconsciente, mas um desgaste. Não é? Agora, atravessar as respostas, putz, isso é catastrófico. A pessoa está respondendo, você está respondendo, enquanto ela ainda está respondendo, tome muito cuidado com isso. Ou seja, tente observar, primeiramente, se de fato não está havendo da sua parte uma carência, uma afobação, um receio muito grande de perder a pessoa, não é? Ou, né? Assim, uma afobação muito voltada a, meu Deus, eu nunca mais vou ter uma oportunidade como essa, como uma pessoa assim, tô apaixonada, sei lá, calma, porque muitas vezes é isso que vai mais jogar contra vocês, né? Então até indico muito que assistam a aula O Antissedutor para não cair nisso, não é? Tanto até que já reaviso, certo? A Arte da Sedução já aconteceu, mas está acontecendo ainda, ou seja, já foram liberadas as 4 aulas gratuitas do treinamento Arte da Sedução, só que todas vão sair do ar quinta-feira. Quinta-feira é o último dia e você ainda pode acessá-las, certo? Enquanto eu estou gravando e liberando esse vídeo. Então é só você clicar no link aqui da descrição para que você tenha acesso às 4 aulas e principalmente algo muito importante e muito bom que eu liberei para vocês, certo? Para quem quer ter acesso a tudo, beleza? Então clica aí e já faça parte e, claro, assista este conteúdo gratuito e, claro, aproveite ali o presente que eu liberei para vocês, certo? Bom, então, dado isso, certo? Vamos para o ponto fundamental. Se eu, então, percebo que, vamos lá, não é a minha afobação que está contando, não é a minha carência que está contando de fato, mas é um certo descaso da pessoa. É uma, vamos dizer assim, poxa, ela realmente, assim, ela entra, ela não te responde, passa um dia, passa 48 horas... Pô, e você vai vendo que há de fato um desinteresse. Quando responde mal, responde fraco, muitas vezes pula perguntas que você fez, só responde uma, né? Até tome esse cuidado. São truques bestas, cara, que contam bastante. Não mande várias perguntas ao mesmo tempo, porque pode ser que a pessoa, assim, conscientemente mesmo, ignore certas perguntas e responda só uma delas que foi enviada. Né? Então, assim, tem tudo isso que você pode ir adaptando e melhorando a sua comunicação, né? Tanto que até uma outra aula que eu indico é domine a arte da insinuação e também é uma que domine basicamente uma linguagem poética em relação
a sedução. Então, tudo tá lá dentro, beleza? E você pode acessar, como eu disse, começando por este link aqui abaixo. Bom, então, o que acontece é o seguinte, a primeira coisa é você dominar isso. Então, entender, primeiro, se está havendo esse distanciamento, perdão, né? Ou seja, ela realmente se afasta de você, tá? Quero falar 3 coisas, porque, vamos lá, 3 coisas que você precisa aplicar que, assim, pouquíssimas pessoas sabem lidar. Pouquíssimas pessoas sabem lidar mesmo, certo? Porque, vamos lá, quando a pessoa acaba agindo dessa forma com você, ela está no controle, ou pelo menos se sente assim, tá? Ela se sente no controle, ela sente que é ela que está dominando a situação, é ela que, por exemplo, em qualquer momento pode voltar a falar, ou né, pode voltar a se interessar e você vai estar lá para ela, não é? E como você está agindo dessa forma, de, por exemplo, não demonstrar que isso está te incomodando, só respondendo normal e agindo normal conforme ela reaparece, não é? Como eu disse, ela se mantém no controle, né? Então, até o primeiro aspecto que seria importante você ter é noção das personalidades sedutoras. Inclusive, eu liberei uma aula gratuita só sobre este tema na semana A Arte da Sedução, então você pode assistir aqui, para que você entenda um pouco mais qual que é provavelmente o jogo dessa pessoa. Então, se ela é uma coquete, certo? É muito provável que ela esteja utilizando desta forma como estratégia. E é muito provável que em breve ela volte a ser quente com você. Não é? E aí você já tem que estar preparado para tomar essa decisão se você vai se entregar ou não, tá? Então, ou seja, vamos lá. Primeiro ponto, entender toda essa dinâmica. É realmente isso que está acontecendo. Segundo ponto, qual que está sendo o padrão dessa pessoa e com isso, qual é mais ou menos o perfil desse tipo de pessoa? Ou seja, qual é mais ou menos a jogada que essa pessoa está tentando fazer, certo? Ou seja, ou ela não tem interesse mesmo, ou não, parece que do nada ela se empolga. Né? Ou seja, tem gente que assim, ela para de responder, do nada pede desculpa, se empolga, fala pra caramba, marca alguma coisa, não é? Não tem pessoas que são assim? E aí você vai ter que então ter essa maturidade, digamos assim, certo? Este olhar um pouco mais atento para isso, beleza? Mas é muito importante para que você consiga fazer isso melhor, que você tenha certos esquemas na cabeça para que isso fique muito mais fácil e, claro, muito mais proveitoso. E aí, permanecendo tudo isso, ou sacando tudo isso, o que você vai fazer? Bom, vamos lá. A maioria das pessoas não sabe lidar com pessoas maduras e seguras, ponto. Não sabe, né? Tanto que muitas vezes elas fazem esse jogo justamente porque elas não esperam que vai haver um troco do outro lado, basicamente. Não vai haver um escancarar, quer ver? Um exemplo, né, um parêntese rápido, mas tem tudo a ver. Tipo passivo-agressivo. Ele é passivo-agressivo por quê? Porque ele acredita que ninguém vai expor ele, não é? E quando a pessoa se irrita, o que ele fala? Ah, meu Deus, eu não acredito que você pensa isso de mim. Nossa, não foi isso que eu quis dizer e tal. Faz todo um jogo, né? Se vitimiza ali, certo? É isso que acontece muitas vezes. Por isso que pessoas críticas, autorreferentes, vitimistas e por aí vai, passivo-agressivas, elas ganham espaço. Porque não tem ninguém freando elas, não é? Agora, quando acontece isso, se você, por exemplo, faz essas 3 estratégias, só que dominando tudo isso, tá? É muito importante. Ah, não, Thiago, quero só a estratégia. Pô, então você não vai aplicar, meu. Aprenda a estratégia com base. Se não tiver base, você não vai conseguir fazer, certo? Que é o seguinte, vamos lá. Primeiro, seja uma pessoa segura e madura. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Uma pessoa segura e madura é uma pessoa que vai, neste contexto, ela é decidida. Ela sabe, segundo ponto, deixar claro o que ela quer e o que ela aceita. Beleza? Então, ou seja, eu ajo como uma pessoa segura e madura. Eu não sou afobado, eu não sou carente, como eu disse no início do vídeo. Eu consigo sacar um pouco mais de qual é o espírito da pessoa, beleza? E eu sei se eu quero ou não me sujeitar àquilo. Isso é fundamental. Então, por exemplo, que nem um coquete, né, que eu explico também profundamente no treinamento Arte da Sedução. Começa a jogar com você. Então vai lá, fala com você, marca uma coisa com você, aí, sei lá, não deu certo. Some. 3 dias sem falar com você. Deixando você no vácuo mesmo. Reaparece. E fala, e volta, e marca alguma coisa, tal, e some. Ou seja, há ali o quê? Essa pessoa, ela tá jogando com você de alguma forma, certo? Como que você desestabiliza um perfil assim? Você desestabiliza, mais uma vez, primeiro, agindo de forma segura e madura, mas como, né, neste contexto? Definindo o que você quer e o que você aceita. Então, por exemplo, quando acontece isso pela segunda vez, não é? Você pega aquela pessoa e você fala a real. Você fala, olha, você vai falar o nome da pessoa, não é? Ó, é a segunda vez, talvez segunda, mas pega uma terceira, né? Pra ter uma margem, vai. Aconteceu a terceira vez. Você vira pra ela, ou até no meio, ela sumiu, não parou de falar com você. Pode ser uma opção também, tá? Você vai falar, olha, deixa eu te falar o seguinte. Eu realmente gostei de falar com você, certo?
E eu achei você interessante. Eu tô interessado ou interessado em continuar conversando com você, saindo com você e quem sabe a gente até aprofundando a nossa relação. Só que eu não tenho mais vontade, não é, de ficar me sujeitando a certas coisas. E a isso eu com certeza não tenho. Ou seja, você vem e você some. E você vem de novo e você some, né? Claro, eu tô tentando fazer uma forma bem genérica aqui, né? Mas o ponto é você falar de uma forma um pouco mais bem elaborada para a pessoa, perdão, porque é de acordo com os fatos que aconteceram com você, né? Falei, então vamos fazer o seguinte, tá? Dessa vez, sou eu que vou parar de falar com você, beleza? Agora, se o que eu falei para você fez algum sentido, e se você realmente, né, teve algum problema no meio disso tudo, tá? E por isso agiu dessa forma, tudo bem, a gente pode voltar a conversar e eu vou amar isso. Agora, se esse é o jogo que você quer estabelecer comigo, sinto muito, não vai rolar. E aí quem se retira dessa jogada sou eu, beleza? Então pensa aí e tome a sua decisão. Cara, ó, deixa eu falar uma coisa, é claro, a gente poderia elaborar muito melhor, falar muito melhor e assim vai, né? Tanto que, mais uma vez, faço isso dentro do treinamento Arte da Sedução com muito mais qualidade, porque lá eu trago dentro de um, né, sistema organizado, com várias estratégias e tudo mais, e claro, também trago dentro de aulas que são, poxa, são 50 horas de conteúdo, pô. Né? Como que eu vou reduzir a 10 minutos de aula? Não dá, né? Então vamos lá. Agora, então pegando para cravar esses 3 pontos. Primeiro, você se mostrou uma pessoa segura e madura. Você não é qualquer um, você não se sujeita a qualquer coisa, certo? Você sabe o que você quer, você sabe se colocar, você sabe se impor, né? E isso, né, que é o segundo ponto, deixa claro que você quer, que você aceita, faz com que a pessoa entenda que você não é qualquer pessoa. Porque a maioria das pessoas não sabe se colocar dessa forma. Não sabendo se colocar dessa forma, o que elas fazem? Elas agem de uma forma totalmente boba. Ou nunca falando nada, ou sempre se sujeitando, ou sempre voltando atrás e tal. Não é? E quando você faz isso, quando você escancara o comportamento da pessoa, em grande medida, elas não sabem como se comportar. E na verdade, e é o terceiro ponto, que é o que eu queria colocar para vocês, o que acontece é o seguinte, você dá liberdade para a pessoa. Então veja, você estabelece algo e você dá a liberdade para que ela tome uma decisão. E geralmente nós não gostamos de fazer isso. A gente não gosta de tomar decisão. Porque se der errado, se daqui a pouco você reaparece com alguém, é o fim do mundo para aquela pessoa. Fala, eu não acredito que eu fiz isso, quando era a minha oportunidade, eu deixei para lá. Isso aqui, ó, eu tô falando para vocês do fundo do meu coração. Eu já vi acontecer, sei lá quantas vezes, mas foram muitas, assim, de forma tosca mesmo, do jeito que eu tô falando. De ignorar, de não querer, de inclusive dispensar a pessoa. Ela reaparece com alguém, meu mundo caiu, eu não acredito que ela fez isso. É uma loucura, pô, é assim que acontece. Por isso que eu até, assim, eu espero que vocês entendam que quando eu falo a arte da sedução, parece que é uma coisa assim de jogar, de saber o que falar no bar. Não, além de você pegar tudo isso, é lógico, mas você vai entender essas nuances psicológicas das relações em geral. Tanto que tem até a terceira ou quarta estratégia, acho que é a terceira, que é o triângulo, basicamente. Ou seja, saiba ser um objeto de desejo, brincando com esta dinâmica. E ela dá certo pra caramba. Então, assim, é como eu falo muitas vezes, o custo de ficar de fora é gigantesco e o de entrar é pequeniníssimo perto de tudo que você é recompensado. Ou seja, imagine você ter controle da situação nesses montes, né? Monte de conflitos, de relacionamentos que talvez você já tenha tido até então. Então, ou seja, quando você consegue aplicar isso, se mostrar como uma pessoa segura, né, e madura, mostrar para ela o que você quer e o que você aceita, o que é fundamental, ou seja, você ter noção disso. Muitas vezes ninguém tem. A pessoa vai deixar, por exemplo, essas pessoas que se prendem e permanecem em relacionamentos abusivos, elas cravam, assim, elas não fazem ideia dessa segunda linha. Deixar claro, aliás, elas nem sabem o que querem e muito menos o que aceitam. Quem dirá, deixar claro, como eu expliquei aqui para vocês, em uma das formas de fazer isso. E quando você devolve para a pessoa, de fato, a liberdade de que ela tome a decisão, ou seja, agora já não é mais o seguinte, ó, ela parou de falar com você e você não foi atrás. Que ela pode alegar isso. Agora é o seguinte, ela não falou com você e você pegou, certo? Você pegou ela, trouxe ela para perto de você e falou, olhando no olho dela, olha, não é assim comigo não, eu não sou moleque. Por exemplo, eu já há muitos anos, muitos mesmo, tá? Muito mesmo, mas assim, e eu era moleque ainda, hein? Bem moleque, já ter uns 20 anos, né? Mas assim, a pessoa era mais nova, né? Eu via que ela tinha um contato com muita gente. Eu já empreendia, eu tava numa outra vibe mesmo, né?
E eu via que ela estava lidando com muito moleque. Aí eu virei para falar, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou esses moleques que você lida não, então não é assim que vai rolar com a gente. Então você pensa aí e a gente conversa depois. Não deu um dia, ela me ligou. Na época não tinha WhatsApp nem nada disso. Né? Então o que acontece é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam é que quando você consegue se colocar, isso é fundamental. Tanto que esse é o objetivo maior do portal Poder Social. Mas voltado para relacionamentos e sedução e tudo mais, o treinamento Arte da Sedução é o melhor. Então quando você domina tudo isso, veja, o vácuo, ele já não é uma coisa assim, que é uma coisa que derruba você, abre um rombo no teu coração. Você já consegue fazer essa leitura, como eu disse desde o início. Cuidado com a carência, depois você vai entendendo qual é o jogo dessa pessoa, certo? Como que aquilo aconteceu, qual é o perfil dela. Então você primeiro entende as suas ações e as ações das pessoas, certo? E depois disso, a partir do que está acontecendo, você monta a sua estratégia. Seja aí no primeiro vácuo, seja no terceiro, seja no sumir e nunca mais apareceu, ou seja, no jogar com você, fazendo esse jogo de quente e frio, muito do coquete, e assim vai. E aí você estabelecendo o que eu coloquei aqui, que na verdade são temas que a gente pode explorar ainda mais, mas você já tem pelo menos um mapinha aí para agir, não é? Quando você aplica esses 3 passos, eu te garanto, isso funciona para negociação, isso funciona para um monte de coisa, tá? Eu te garanto, muitas das pessoas, elas podem até não conseguir resolver, pode ser até que não fique mais com você, tá? Mas elas vão te gerar um respeito, até me vem outras situações, mas não é aqui que eu vou ficar falando. Mas elas despertam um respeito por você, uma admiração por você, que reverbera. E, por exemplo, pode ser que não dê certo com aquela pessoa, mas dê certo com a amiga daquela pessoa, amigo daquela pessoa, e assim vai. Beleza? Então, espero que agora fique mais claro, não é? A partir disso, você tem terça, quarta e quinta para participar da Semana Arte da Sedução, caso você não tenha participado, e para garantir o que eu ofereci para vocês, e falando com a nossa equipe, inclusive, com o link que está na última aula que eu liberei para vocês. Beleza? Então clica no link agora, faça parte da Semana A Arte da Sedução gratuitamente. Depois da quinta-feira, tudo sai do ar. E aí é só para quem aproveitou o que eu liberei para quem eu liberei, certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e te vejo lá.